Olá, paz! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal do YouTube. É um prazer te receber aqui. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as nossas notificações e ficar por dentro dos novos conteúdos deste canal. Aqui temos também devocionais, testemunhos e ministrações para que você seja ainda mais abençoado. Como igreja, queremos te deixar um convite para que você possa nos fazer uma visita de forma presencial assim que possível e conhecer a nossa casa. Agora você ouvirá uma palavra que irá edificar a sua vida. Aumente as suas expectativas. Que Deus te abençoe. Lucas capítulo 3, verso 21 e 22. Eu vou ler um pouco rápido porque é normal do tempo, tá? 21. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também o foi. E enquanto ele estava orando, enquanto ele estava orando, aí o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de pomba, veio uma voz do céu, dizendo: Tu és o meu filho amado, em quem me agrado. Lucas capítulo 9, verso 28. Lucas 9, 28, está escrito assim: aproximadamente 8 dias depois de dizer estas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, enquanto ele estava orando, a aparência de seu rosto se transformou, suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus, eram Moisés e Elias, apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Vamos para o verso de número 34. Enquanto Jesus estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu. Eles ficaram com medo e, ao entrarem na nuvem, dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho escolhido, ouçam-no. Capítulo 5 da carta aos Hebreus, verso de número 5 a seguir. Capítulo 5, verso 5. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória, não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: Tu és o meu filho, e eu hoje te gerei. E diz no outro lugar: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Durante todos os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações. Durante todos os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido, sendo atendido, por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Amém? Profetizando, estamos diante de 3 textos: Lucas capítulo 3, Lucas capítulo 9 e Hebreus capítulo 5. Eu quero aqui rapidamente destacar algumas verdades proféticas. Profetizando, então, eu quero destacar algumas verdades proféticas encontradas nesses 3 textos. E a primeira verdade profética que eu quero destacar, ficou claro para você, ficou claro para mim, sem nenhum tipo de aprofundamento teológico, sem necessidade de exegese, hermenêutica, nada disso, ficou muito claro.
que depois que Jesus orou, houve um mover sobrenatural do céu no batismo no Jordão. Ficou claro que depois que Jesus orou no alto da montanha com Pedro, Tiago e João, houve um mover sobrenatural do céu na terra. Quem conseguiu encontrar isso diz amém. O que aconteceu no batismo enquanto Jesus orava? O céu abriu, o Espírito Santo desceu e Deus falou. E o que aconteceu no alto da montanha enquanto Jesus orava? O céu também abriu, Deus também falou. O Espírito Santo deu visões para esses homens. Para quais visões o Espírito Santo deu visões? Porque quem é que dá visões? Lucas, escrevendo Atos capítulo 2, diz que quando o Espírito fosse derramado, cumprindo a profecia de Joel, nos daria visões. Então o Espírito Santo dá visões. E essa visão espiritual, ela é tão fantástica, porque a gente já sabe que Moisés morreu e que Elias não morreu. Mas o que morreu? Moisés. E que ninguém sabe onde é o túmulo. E Elias, que não morreu, não tem túmulo, porque foi arrebatado. Os dois estão dentro de uma visão. É uma visão tão sobrenatural que Pedro, Tiago e João nunca viram uma foto de Moisés, nunca viram um álbum de fotografia sobre Elias, não tinham acesso ao Instagram deles, não tinham acesso às redes sociais. Moisés e Elias viveram antes de Pedro, Tiago e João, pelo menos há 2000 anos atrás. Eles nunca viram. Então, como é que Pedro, Tiago e João sabem que aquele é Moisés e aquele é Elias? Porque quando a glória de Deus nos envolve, você não tem perguntas, você não tem dúvidas, você não tem incerteza. Por isso que quando nós tivermos o corpo que o Cristo tem, o corpo glorificado, algumas pessoas dizem: pastor, quando eu for como Jesus, quando Cristo se encontrar com a igreja, eu tenho tanta pergunta para fazer para ele. Não tem não, não tem, você não vai ter pergunta nenhuma, porque o teu corpo como de Cristo já te faz saber tudo sem haver espaço para dúvida. Estão conseguindo entender? A glória de Deus que veio sobre Salomão, deu a Salomão a mesma sabedoria que Adão tinha. Esse protozoa, essa erva que é bom para isso, essa planta para isso, a glória de Deus. Por isso que nós não podemos absorver toda a glória de Deus. Por isso que a glória de Deus não pode habitar nesse corpo corruptível, porque esse corpo corruptível não pode absorver a glória. Se nós absorvermos a glória, que só é para corpo glorificado, mata a carne. Por isso que Paulo foi ao terceiro céu, e diante da glória ele viu, mas entre ver e entre usar a locução, entre usar a palavra para descrever o que viu, ele diz: não tem palavras, são coisas inefáveis, não dá para ser dita, porque o nosso cognitivo não consegue interpretar a glória de Deus. Por isso que Ezequiel disse diante da glória: e era como, e Jeremias parecia, e Isaías igual, na tessitura do conhecimento, da intelectualidade, da personalidade, o que eles sabiam. É por isso que um dos profetas naquela época diz: eu vi uma águia muito grande com asas de aço, e saíam das suas asas fogo consumidor. Ele estava falando de um avião de combate, mas a forma que ele entendia um avião, porque nunca viu um avião, é pela sua cultura, pela sua tessitura histórica, águia. Estão entendendo? Digam amém. Então perceba que no batismo Jesus ora e o sobrenatural se manifesta. No alto da montanha Jesus ora e o sobrenatural se manifesta. Não, na verdade, em todos os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, só existe manifestação do sobrenatural na terra quando Jesus orava. Antes de Jesus orar, o céu não abriu, o Espírito Santo não desceu e Deus não falou. Antes de Jesus, enquanto ele não orava, ele não se manifestou em glória, e os discípulos não tiveram visão. Mas enquanto ele estava orando, ou seja, enquanto eu estou orando, eu estou trazendo o céu para a terra. Enquanto eu estou orando, eu estou entrando numa outra dimensão, não da carne e nem da alma. Na carne, porque ela tem desejo das coisas naturais; na alma, porque ela tem desejo do mundo dos sentimentos. Mas no espírito, eu só tenho desejo de uma coisa: do trono do Pai, de estar na presença de Deus. É por isso que Deus não procura a quem adora na carne, quem adora
na alma, mas quem adora em espírito. Todas as vezes que Jesus orou, algo sobrenatural aconteceu. Tente explicar através do espectro da medicina uma pessoa em estado avançado de putrefação ser ressuscitado perfeitamente. E mais, não somente Lázaro, depois de 4 dias morto, tem toda uma restauração fisiológica, como ele está totalmente enrolado, envolto, amarrado em panos, e o sepulcro dele ficava pelo menos a 4 metros abaixo do nível normal, onde estava a pedra. Se ele estava enrolado, como subiu aqueles degraus? Qual é a dificuldade para a glória de Deus? Fazer ele flutuar até ali? Ou restaurar fisiologicamente todo o seu corpo? Pergunta para alguém perto de você: qual é a dificuldade para a glória de Deus? Se ela é a glória de Deus. Estão entendendo? Aqui nós estamos percebendo algo sobrenatural. Jesus orou, venceu o diabo no deserto, orou, multiplicou pães e peixes 2 vezes. Depois que orou, andou sobre as águas. Depois que orou, se manifestou em glória. O sobrenatural de Deus só acontecia depois que orava. No Jordão, nós não estamos apenas vendo a manifestação sobrenatural. No Jordão, depois que Jesus ora, nós estamos enxergando explicitamente a Trindade. Vocês estão conseguindo entender? Ele ora e Deus fala. Ele ora e o Espírito Santo desce. Ele ora e João, no fluxo da água, vai ter a segunda revelação da sua vida. E é apenas a segunda vez que João Batista está vendo Jesus. Porque a primeira vez que João não vai ver Jesus, mas vai ter percepção de Jesus, foi no fluxo da água, foi no fluxo da placenta. João é apenas um feto, Jesus ainda é um embrião. Jesus no ventre de Isabel, João no ventre de Isabel, quando ouviu Maria recém-grávida do Espírito Santo falar, João, vida intrauterina, teve a revelação de Deus e sabia que ela carregava o Salvador, e ele começou a pular e saltar de alegria. Vocês estão entendendo o poder da glória? Ok? Aqui, quando Jesus está vindo diante dele, que é a segunda vez que ele vai vê-lo, a primeira na revelação, eis aí o Cordeiro de Deus que tem o poder de tirar o pecado do mundo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo se revela. E no alto da montanha, a mesma coisa, porque no alto da montanha o Pai está dizendo mais uma vez: esse é meu filho. O Espírito Santo está dando visões. E Jesus já está com o corpo que será o corpo da eternidade. Que privilégio que esses discípulos estão tendo. Depois que Jesus orou, houve essa manifestação. Uma segunda verdade profética, nos 3 textos, Deus, nos 3 textos, está explicitando. Em Lucas 3, este é meu filho, em quem me agrado. Em Lucas 9, este é meu filho, e vocês precisam ouvi-lo. E em Hebreus no capítulo 5, Deus está dizendo: esse é meu filho, o escolhido. Então, Deus está falando sobre o filho, depois que o filho orou. Então, para que eu e vocês de fato sejamos filhos, a gente precisa orar. E se pregar, e se cantar, e se profetizar, e se expulsar demônios. Precisa de tudo isso? Sim. Mas primeiro precisa orar. Por quê? Porque a oração é o que mostra ao mundo espiritual a nossa identidade. Se eu pedir para olhar a sua identidade aí, eu vou ver o nome do seu pai. E o nome do seu pai revela quem é você. Por isso que Jesus diz: quando vocês forem orar, começa orando assim: Pai nosso. Você está dizendo: ô diabo,
o inferno ou demônios, eu tenho um pai. Então o diabo diz, não toca, e o inferno não toca, e os demônios não toca, e nada toca, porque você é filho do pai. E se você é filho do pai, o pai cuida do filho. Então aqui o pai, depois do filho orar, o pai está dizendo, é meu filho. Orou outra vez, é meu filho. Então todas as vezes que havia, quando você dobrar o seu joelho e orar, ele vai estar dizendo, é meu filho. É por isso que Jesus diz, quando você entrar no quarto e fechar a porta. Fechar a porta aqui é firewall. Fechar a porta aqui é porta corta-fogo. Para que o fogo não se alastre, não se propague num prédio, num edifício, fecha a porta. Essa porta, ela resiste. Essa porta, ela inibe. Essa porta, ela limita. Essa porta, ela cerceia. Essa porta, ela obstrui o fogo de atingir você. Quando você ora e fecha a porta do teu quarto, o mundo espiritual está vendo uma porta corta-fogo. Enquanto você ora, o fogo da tentação não toca. O fogo da mentira não toca. O fogo da vergonha não toca. O fogo da culpa não toca. O fogo da enfermidade não toca. O fogo da tentação não toca. Firewall. Diz para alguém perto de você, fecha a porta. E faz o que, pastor? E ora ao teu pai. E o teu pai que faz o quê? Não, o teu pai que vê. Mas você não está falando com o seu pai. Se você está falando com o seu pai, é para ele te ouvir e não para ele te ver. Porque para o pai te ver, você não precisa falar, você só precisa olhar, você só precisa estar diante dele e ele te vê. Então se a gente entra no quarto para falar com o pai e verbalizar e comunicar e dialogar e conversar, é porque você quer que o teu pai ouça. Mas o compromisso de Deus ao entrar no quarto não é te ouvir, e sim te ver. Por quê? Porque ele já sabe o que você vai falar antes de falar. Ele não quer ouvir o que você vai falar, ele só quer te ver. Ele só quer você fazendo igual a Isaías, eis-me aqui. Ele só quer te ver. Quem você ama é muito bom ouvir, mas se a pessoa que você ama não tiver nada para falar, também é muito bom apenas vê-la ou vê-lo. Porque não é o falar muito, Jesus disse aos fariseus, que vocês serão ouvidos, mas é o estar na presença do Pai que fará com que vocês sejam ouvidos. Quem está entendendo, aplauda o nome do Senhor. Profetizando, orou, e o pai diz, meu filho, orou, meu filho. O que Jesus mais fez no ministério não foi pregar. O que Jesus mais fez no ministério não foi curar, e olha que ele curou muito, hein? O que Jesus mais fez no ministério não foi ensinar. Hebreus diz que o que Jesus mais fez no ministério todos os dias foi falar com o Pai, conversar com o Pai, buscar o Pai, relacionar. Por quê? Porque daí as demais coisas teriam sentido. Não entendi, pastor. O importante para Jesus era orar mais do que pregar? Sim, porque é possível pregar sem orar, é possível cultuar sem orar, é possível ofertar sem orar, é possível dizimar sem orar. Dizimar não, a palavra dizimar está errado, tá, gente? Porque não é um verbo dizimar, dízimo é substantivo. Então é dar dízimo, devolver o dízimo. Dizimar é matar, estipar, perdão. Então, dar o dízimo, eu posso dar o dízimo sem orar. Posso ser usado por Deus sem orar. A jumenta orou para ser usada por Deus, gente? Ela profetizou, e é uma jumenta. Entenderam como está cheio de jumento? Ok, vamos voltar aqui para a mensagem. Mas Jesus vai dizer em Mateus 7,21, e naquele dia muitos dirão, Senhor, 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 preguei em teu nome, parabéns, profetizei em teu nome, que currículo, hein? E expulsei demônios, que biografia. E eu também realizei milagres e maravilhas. Rapaz, você é o cara. O Roberto Carlos faz a música para você. Não, é incrível. Mas diante de todo esse teu currículo, desse portfólio,
desse informativo, dessa autobiografia. O que é que você quer? Quero entrar. Ah, ok. Então, continua. Continua o quê? Eu preguei. Ok. Ah, eu profetizei. Ok. E eu expulsei demônios. Ok, eu já entendi. E eu também realizei milagres. Ok, eu já entendi tudo isso. E eu fiz tudo isso. Jesus diz: eu não conheço vocês. Eu não sei quem vocês são. Vocês nunca conversaram comigo. Nós nunca tivemos um relacionamento. Nós nunca tivemos um momento íntimo. O que houve da tua parte foi religiosidade. O que houve da tua parte foi ativismo eclesiástico. O que houve da tua parte foi qualquer coisa menos intimidade. Eu não sei quem você é. É como se Jesus estivesse assim: ô querido, eu não vou deixar você entrar pelos portões celestiais, porque se para deixar você entrar pelos portões celestiais, o critério, o filtro é esse teu currículo de pregar, de profetizar, de expulsar demônios e realizar maravilhas, então eu tenho que dizer: diabo, pode entrar também, porque o diabo prega, e ele profetiza, e ele expulsa demônios, ele realiza maravilhas. Então esse não é o critério. Qual é o critério? Nesse profetizando, o critério é intimidade. Pastor Ricardo chamou a mamãe, a filha, e o Anthony disse para ele: tá ligado, Amanda, gerações. O que é que você acha que Jesus está fazendo aqui no alto dessa montanha? Unindo gerações. O que é que Jesus está dizendo para Pedro, Tiago e João? Olha o referencial de vocês. Olha o modelo de vocês. Vocês estão achando que vocês vão botar a banca? Vocês estão achando que vão criar a roda? Vocês estão achando que a mãe pediu um lugarzinho lá do direito, lá do esquerdo? Vocês estão achando que vocês são a última bolacha do pacote? Olha para Moisés e Elias. Olha o que eles passaram. Olha o que eles enfrentaram. Querem caminhar comigo? Então olha para os dois. Porque Moisés só foi Moisés porque orava. Tira uma oração de Moisés e me mostra um sobrenatural. Tira uma oração de Moisés. Não, mais fácil. Me mostre um sobrenatural de Deus na terra. Eu mostro para você Moisés orando. A ponto de Tiago estar numa revelação de uma epístola para ser inserido no cânon sagrado, o Espírito Santo vem sobre ele, e Tiago está falando de um assunto, e o Espírito fala: para, Tiago, tem uma coisa muito importante para você falar. O quê? Fala que Elias orou. Mas Senhor, isso é importante? Não, Tiago, isso é tudo. Isso é tudo, Tiago. Chuva, porque orou. E orou assim: manda chuva, Senhor. Orou. Manda chuva, vai chover, abre a... Não! O rosto no meio das pernas. Enquanto o moço andava 3 quilômetros e subiu uma montanha de 600 metros 7 vezes para ver se tinha alguma coisa no céu, e as 7 vezes subindo e descendo, Elias com a cara entre os joelhos e boca no pó, dizendo: Senhor, chove. Por quê? Porque a glória não vai descer de repente, ela tem que ser gerada. Perseverança, insistência, busca, lágrima, choro. Jesus orava todos os dias. Diga para alguém perto de você, com todo o amor e carinho, diga para alguém perto de você: gere o ambiente para a glória. Por que você acha que Elias foi arrebatado? Porque gerou o ambiente
Quando Elias foi arrebatado, ele estava na caverna? Sim ou não? Elias estava na caverna, sim ou não? Onde é que Elias estava? Diga para alguém perto de você, cumprindo o propósito. Pergunta para quem está perto de você, vai continuar na caverna ou vai cumprir o propósito? Eu recebo a autoridade do Pai para dizer: sai dessa caverna! Rimando, Quias. Eu quero terminar. Qual é o cenário que se revela para nós em cima, diante do alto da montanha e no Jordão? Eu lhes pergunto, João o Batista, que batizou Jesus, era profeta, sim ou não? O maior de todos os profetas. Olha aqui para mim, por favor. Não fique constrangido se você não souber responder, sem problema. Mas o que é que um profeta precisava para ser profeta? Ele precisava do quê? Da unção. Unção de profeta, unção de rei e unção de sacerdote. Sim ou não, gente? Jesus, para começar o ministério, ali no Jordão, o Espírito do Senhor, em forma de pomba, veio sobre ele. E ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Então Jesus foi ungido, sim ou não? Agora, Jesus, ele é um profeta igual João no Jordão? Ou ele é maior que João? Maior. João diz: eu não tenho direito nem de desatar as alparcas dos seus pés, porque tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que importa é que o Senhor cresça e eu diminua. Então, porque João é um profeta, se ele está dizendo que Jesus é maior, mas não tem nada maior que a unção de profeta. Quem era Moisés? Um rei? Um sacerdote? Quem era Moisés? Profeta. Então tinha unção de profeta, profeta da lei. E quem era Elias? Profeta, profeta dos profetas. Então João tem a unção, Moisés e Elias têm a unção. E Pedro, e Tiago e João, naquela conferência do profetizando no alto da montanha, estão aprendendo o quê? Não dá para se comparar a unção com a glória. João tem a unção, mas Jesus é a glória. Moisés tem a unção, mas Jesus é a glória. E Elias tem a unção, mas Jesus é a glória. Paulo vai dizer que ele é a imagem visível do Deus invisível, imarcessível, cheio de glória. Ele é a glória. E qual o problema? O problema é que hoje as pessoas estão preferindo a unção ao invés da glória. Ai, pastor, como eu gosto de um arrepio. Meu irmão, tira a camiseta, vai ali fora no frio. Você quer ver eu me arrepiar? Começa a arranhar esse vidro ali. Meu Deus, arrepio. Pisar naquela areia que faz aquele barulhinho para... Só de falar já. Isso tem alguma coisa a ver com o Espírito Santo? Vou tentar ser o mais objetivo possível agora. A unção, ela maximiza o ego. A glória só se manifesta quando o ego morre. Por que a glória está se revelando ali no Jordão, gente? Por quê? Olha a unção em João, dizendo: eu não posso te batizar. Eu batizo quem tem pecado. O Senhor é o Kadosh.
O Senhor é o santo. O Senhor é a glória. Por que vocês acham que acima do trono de Deus só os serafins podem estar? Porque estes seres de 6 asas, que estão acima do trono, acima de Deus, com 2 eles fecham os olhos, e com as 4 eles movimentam dizendo: santo, santo, santo. O que significa isso? Ao fechar os olhos, eles são anjos, mas anjo no céu virou diabo. E esse anjo no céu era querubim ungido e não querubim glorificado. Um querubim ungido quis estar acima de Deus, porque a unção maximiza o ego, até no céu. E por que esses serafins, esses seres que ardem continuamente, por que estão acima? Porque acima de Deus eles se negam a olhar para Deus com quem dissesse: nós nos anulamos, mas não deixamos de dizer que tu és santo. A unção que maximiza o ego, ela não te deixa você se anular, ela te faz querer celebrar. Ela quer que você dê um de Sansão: ô filisteus, vem cá, vem cá. Não tinha nada que brigar com eles naquela, mas ele precisava mostrar a unção, expor a unção, evidenciar a unção. Eu estive ontem em Estocolmo, na Suécia. Anteontem eu estive com uma agenda pregando lá no Panamá, e a minha agenda, isso é unção maximizando o ego. A unção maximizando o ego. Davi diz: conta o povo. Mas Deus disse: não, mas eu quero saber quantos que eu tenho na infantaria, artilharia. Usar. Sabe que a arca era a glória, sabe que a arca representava a glória, e os bois tropeçaram. E porque os bois tropeçaram, era Deus dizendo: não é desse jeito que carrega a minha glória. Não é com inovação, não é com entretenimento, não é com estrutura. A minha glória vem quando tem boca no pó, joelho no chão e humilhação. É assim que ela flui. É assim que ela flui. Mas eles queriam um desfile de carro de bois. Está entendendo, gente? Ontem eu preguei e 450 foram curados. Por que você acha que Atos dos Apóstolos diz quase 120 discípulos, quase 3.000 almas, quase 5.000 almas? Porque quando o Espírito Santo desce, ali não é unção, ali é a glória. E a glória, ela elimina o ego. Quase 120, podia ser 10, podia ser 19. E por que quase? Para não precisar se escorar em número, para não precisar se escorar em métrica. Calma, então vem cá. Jesus é a glória de Deus, ok? Jesus é a glória de Deus. Ninguém prega como ele, ninguém é sábio como ele, ninguém entende como ele. Ele está pregando no auditório, e enquanto ele está pregando, todo mundo foi embora. Faltou o que para Jesus? Ele está pregando, igual eu. Imagina eu pregando aqui, todos vocês agora indo embora. O que aconteceu? Porque é natural se isso acontecer comigo, tá? Tipo assim, eu até vou entender. Agora ir embora para Jesus. Então, por que as pessoas forem embora, eu vou chamar Jesus de um pregador fracassado? Porque Jesus não está pregando para uma grande multidão, então ele é um frustrado? E o preço que ele pagou orando? E o preço que ele pagou estudando?
Ai, pastor Jesus não precisava estudar. Vai ler a Bíblia. Lucas capítulo 4 diz que aos 12 anos até os 30 ele ia na sinagoga de Nazaré e era-lhe dado o livro da lei, e ele achou com facilidade o livro da lei, porque eram 18 anos ele abrindo o livro da lei. E como um bom judeu, a partir dos 13 anos no Bar Mitzvah, ele estudava a Torá, e também a Midrashá, e também o Talmud. Então ele conhecia de letra, mas ele está dizendo que a letra mata, o que espírito é o espírito que vivifica. Por isso que quando ele lê Isaías 61, que naquela época não tinha capítulo nem versículo, ele diz: hoje se cumpriu, porque eu sou o espírito que dá vida a essa letra. Por que você acha que Nadab e Abiú morreram queimados? Eles tinham unção, eram filhos de Arão, eles eram sacerdotes. Na verdade, somos sacerdotes. É que eles viram o pai Arão colocando fogo, para que o fogo continuadamente arder sobre o altar. E eles viram: nós temos unção, nós somos filhos do pai Arão, somos da ordem da tribo de Levi. Então pega o isqueiro aí, pega o isqueiro aí, me empresta esse maçarico aqui. E quando eles oferecem um fogo que não era consagrado, eles morrem. Por que, pastor Jean? Porque a mesma unção que é usada para libertar, se você não estiver alinhado com os princípios da palavra, a unção te condena. Não entendi, pastor. Olha aqui para mim. Quem matou Sansão, o ungido? Quem matou Sansão? Respondam, gente. Vou te ajudar. Por exibir a unção, por querer afago no ego, se mostrar para Dalila que ele era o cara, que ele era o bom, ele acabou contando o segredo de Deus na vida dele. Aí vazaram os olhos dele e cortaram as tranças, e acabou a unção. E agora estão colocando ele na frente do Deus Dagom, o Deus dos filisteus, e ele está ali para ser um boneco, alvo de chacota. Estão ali para zombar do Deus de Israel, do Deus de Sansão. Ele está ainda careca, seus cabelos ainda não cresceram, ele não tem mais a unção. Mas naquele momento ele disse: Senhor, perdoe, porque eu preferi mais a unção do que a glória. É possível ter poder sem presença. Preguei, curei, poder, mas não tinha presença, não sei quem é. Mas naquele momento, gente, ele ora pedindo para que a unção volte. A unção voltou, e ele derruba as colunas daquele templo. Todos morrem, inclusive ele, porque se a gente não se alinha com os princípios de Deus, a unção mata. Você vai me dizer que Judas não era ungido? Quem matou Judas? Foi o diabo? Foi um soldado romano? Quem matou Judas? Ele. Porque se eu não estiver alinhado com os princípios da unção, me condena, me mata. Quem matou Saul? O primeiro rei de Israel. Vocês estão entendendo que nós estamos vivendo um tempo de suicídio espiritual muito grande? Por que suicídio espiritual, pastor? Porque nós queremos a unção para mostrar quem somos, o que possuímos, o que fazemos. E aqui entra uma loucura enorme. Para isso eu vou revelar teu CPF, para isso eu vou revelar teu RG, e as pessoas correm atrás da revelação do CPF. Não precisa recorrer à revelação. Às vezes dá para ir no Serasa. Entendeu? Ok, vou voltar aqui para a mensagem. O que muda é eu revelar quem é o teu pai e a tua mãe. Nós precisamos de pessoas que dizem: o teu nome está escrito no livro da vida. Nós precisamos
precisamos de pessoas que entendam que a unção é só um poder capacitador. A unção, ela é só uma arma. Sabe uma arma? Tem militar aqui entre nós? Tem lá. O querido irmão militar, imagine você sacando uma arma e dizendo para um carro assim: para, em nome da polícia militar. Está com a arma, sem a farda, está com a arma. O que eu e você pensamos? Não pode ser. Mas ele tem arma. Mas uma coisa é a unção, outra coisa é a autoridade. Se ele tiver sem arma, mas com a farda, dizer para, eu vou parar, porque ele está fardado. Ele está instituído por uma autoridade. Eliseu não pediu a unção de Elias, pediu a capa. Deus não mandou dar a unção para Eliseu. Deus falou assim: joga sobre ele a capa. Tiraram as vestes de Jesus e ele ficou nu, mas a unção não estava nas vestes. Ele era a própria glória de Deus. E por que a unção elimina o ego, pastor? Porque quando a glória de Deus se manifesta no alto da montanha, esses discípulos que brigavam por causa de qualquer coisa, individualistas, competidores, a primeira coisa que Pedro faz diante da glória: Senhor, fala Pedrão, o Senhor quer que eu construa uma barraca para o Senhor, para Moisés e para Elias? Pastor, mas o Senhor disse que a glória elimina o ego. Sim. Onde é que Pedro está dizendo em construir uma barraca para ele? Se o ego estivesse latente, eu vou construir uma para mim, Senhor, eu vou construir para o Senhor, depois para Moisés e para Elias. Ele fala de Moisés, Elias, Jesus, e não fala dele, porque a glória elimina o ego, o que importa é que ele cresça. A ele ouvir, a ele seguir. Vocês estão conseguindo entender, gente? Eu termino dizendo: o mundo espiritual, Deus é maravilhoso. Isso é a glória, tá? Homem não. O mundo espiritual, ele não é formatado pela palavra, ele é criado pela palavra haja. Ele é o verbo haja. Ele é criado pela palavra, mas ele não é formado pela palavra. Céu, criado pela palavra. A terra, criado pela palavra. Os anjos, criado pela palavra. E os homens? E os homens? Criado? Não. Mas façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E por que do pó da terra? Para o homem lembrar que ele é pó. Paulo diz: temos um tesouro excelente, mas o vaso é de barro. Unção e glória. Para terminar, tinha diferença entre a unção de Davi e Saul, sim ou não? Tinha diferença. Quem acha que tinha diferença, levanta a mão. Só achar. Quem acha que não tinha diferença, levanta a mão. Vocês estão conversando, mas tudo bem. Gente, não tinha diferença nenhuma. A unção do Espírito sobre Saul é a mesma unção do Espírito sobre Davi. A diferença é que a unção do Espírito sobre Saul sai e agora vai sobre Davi. É a mesma. Só que Saul, preste bem atenção, eu termino aqui. Só que Saul e Davi vão ter fins distintos, porque um discerniu que é glória e o outro só discerniu que é unção. E quando é que Saul não discerne que é glória? Quando ele entende que ele é resultado de um pedido do povo.
O povo pediu, o povo clamou, o povo reivindicou, o povo fez comparação. Que perigo que a comparação! A unção nos destrói, porque o ungido vive se comparando, mas quem tem a glória não vive se comparando, porque sabe que é tudo dele, por ele e para a glória dele. Não sou eu, é ele. Então não tem como me comparar. Saul foi ungido por Samuel com o quê? Repitam, com um vaso, que no hebraico significa pak. Pak. Foi ungido com um vaso. Quem pediu a Deus um rei foi o povo. E Deus está dando para o povo o que o povo pediu. Querem um rei, querem um ungido. Vou dar unção para vocês. Eu queria ser o Deus de vocês. Eu queria ser a glória de vocês. Eu queria ser a glória de Israel. Vocês estão trocando a glória pelo ungido, ok? Estou dando vaso, pac. Mas e Davi? Quando foi ungido por Samuel, foi ungido com qual objeto? Um chifre. Há uma diferença enorme entre chifre e vaso. E por que uma diferença enorme? Porque Samuel não pode ungir quem ele quer. Ele tentou ungir Eliabe, ele tentou ungir Samar, ele tentou ungir Abinadab. Diz: não, eu não olho para a aparência. Então se não olha para a aparência, e um é chifre e o outro é vaso. Deus disse: Samuel, vaso. Para esse é vaso, para esse é chifre. Ele não tinha autonomia de fazer o que ele quisesse. Tanto que Deus cobrou dele. Não é sobre esses, é sobre esse daqui que você vai ungir. Ok, por que o vaso? Porque o povo pediu a Deus um rei ungido, e Deus então vai dar para o povo aquilo que o povo faz. E o que é que o povo faz? Um vaso. O homem pediu alguém como ele. Então Deus entendeu que Saul veio do homem, e que do homem barro é o barro que faz o vaso. Vocês pediram ungido, vocês pediram um homem igual vocês, eu vou dar para vocês um vaso. Por quê? Porque o vaso quebra. E com apenas 5 anos de ministério de Saul, o reinado dele quebrou. Mas Deus pediu para Samuel ungir Davi com um chifre, Kéfren, no hebraico. Vaso, o homem faz. Isso aqui não foi anjo que fez. Isso aqui foi um homem que fez, a mão humana. Mas quem fez o chifre? Passe com um trem em cima de um chifre. Um trem. É mais fácil ele descarrilhar do que quebrar. O que o homem faz, a unção o homem faz, a mirra, a canela, várias especiarias o homem faz. O chifre não. Por isso que Deus não pede para o povo colocar a boca no vaso e mas pedem para pegar o chifre. E assim Israel fazia, chamando a presença de Deus. Porque a unção não chama a presença de Deus, a unção chama a presença dos homens. Agora a glória, o vaso, ele começa grande na sua base e termina pequeno. Saul começou grande,
Mas o chifre começa pequeno. Ele tinha 15 anos e foi escolhido para ser rei. E nos 17 anos ele foi crescendo. E o ministério dele é tão grande que Cristo será o rei das nações e Davi será o primeiro ministro. Esteja em pé. Muito tempo. Na unção, eu pensava em lhes pregar algo. Na glória, estou falando o que Deus quer. Não que antes eu não estivesse falando o que Deus quer. Eu só achei que aquilo que eu iria falar é o que Deus quer. Só que Deus está dizendo, não, eu não divido a minha glória com ninguém. Moisés dividiu sobre 70 a unção, não a glória. Moisés ficou tão impactado com a unção, porque a unção é tremenda, gente. A unção é sensacional, ela é extraordinária, ela mexe com as nossas emoções. Como ela canta, como ele toca, como pastoreia, como lidera. A unção mexe com o homem, a glória mexe com os céus. Por causa da unção, ninguém podia olhar para Moisés, senão morria. Porque infelizmente a unção mata os outros de ciúmes e de inveja. Só que um dia a unção acabou, porque a unção tem prazo de validade. A unção é só para a terra, a glória é por toda a eternidade. Um dia Moisés percebeu que a unção saiu, acabou, e ele continuou com o véu, para que acreditassem que ele era ungido. Consequência, Deus disse, fala com a glória. Fala com a glória, Moisés. Cristo é a rocha, fala com a glória. Mas ele feriu a rocha. Essa é a palavra. Cuidado. Uzá, Nadab e Abiú, Saul, Sansão, ungidos, ferindo a glória, ungidos, ferindo a glória. Está na hora de decidir. Quer a presença ou quer o poder? Se quer poder, isso é com o Planalto, Congresso, Câmara dos Deputados e municípios. Se quer glória, é aqui. Mas a glória só se manifesta se eu me humilhar. Se eu falar como Moisés, eu não sei falar porque eu sou gago. Se eu falar como Jeremias, eu não passo de uma criança. Em Gideão eu sou o menor e a minha tribo é menor. Se eu falar como Davi, que reconheceu, como Isaías, que diz, se não fosse o Senhor ao nosso lado. Por isso que Jesus termina o ministério dizendo, o Pai é o agricultor, eu sou a videira, vocês são os ramos. Sem mim não podem. Agora, se existir minha presença, se vós estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, vai que é tua, 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 vai que é tua. Não se alegre porque os demônios estão batendo em retirada. Não se alegre apenas porque enfermos estão sendo curados. Isso é unção. Se alegre com a glória. O teu nome está escrito no livro da vida.